Fala pessoal. Se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Então você que pode, abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 16. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que fala sobre renovo. Quantos querem ser renovados por Deus? Diga, eu quero. Deus falou muito ao meu coração a respeito de renovo e eu creio que existem pessoas aqui que precisam ser renovadas. Sabe, a boa notícia é que Deus é maior interessado em fazer isso. Amém? E aí quando eu cheguei aqui, o Marlon falou, eu perguntei, mano, e aí, como é que foi o primeiro culto? Ele falou, cara, foi maravilhoso, foi incrível. E o pastor pregou sobre renovo. Eu falei, então, existe algo em Deus que vai ser gerado aqui hoje, amém? 2 Coríntios 4, 16 até o 18, você que achou, acompanha comigo aqui. Diz, por isso não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Sabe o que eu acho incrível em 2 Coríntios 4,16? O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tudo aquilo que você enfrenta de tribulação, de dificuldade, de circunstâncias, tudo isso é leve e momentâneo. Talvez alguns de nós, se a gente pudesse falar para Paulo e se encontrar com ele hoje, a gente diria, Paulo, você está dizendo isso, mas você não sabe o que eu enfrento. Você não tem ideia das dificuldades que eu passo na minha casa, você não sabe como é que está o meu casamento. Você não sabe o que eu tenho enfrentado com os meus filhos. Agora, é interessante que o mesmo homem que declarou isso foi um dos maiores homens até hoje a terem revelações a respeito do Evangelho e do Reino de Deus. Mas ele morreu sozinho. Se a gente fosse analisar hoje, sobre a nossa ótica, a caminhada de Paulo, a gente diria que Paulo não teve sucesso. Agora a grande questão é, segundo aos olhos de quem Paulo não foi bem sucedido? Se a gente for analisar tudo aquilo que a gente tem buscado hoje em Deus, muitas coisas que a gente tem passado, a gente entenderia de que Deus não está com a gente. Porque muitas vezes nós temos o entendimento que Deus é bom ou ruim, dependendo das circunstâncias que nós estamos passando. Quantos estão entendendo isso? Se eu estou vivendo um momento bom, Deus é maravilhoso. Se eu estou vivendo um momento de crise, Deus, onde é que você está? Na verdade, Deus, ele continua sendo Deus, apesar daquilo que eu passo. Porque como o que Paulo declara em 2 Coríntios, tudo que eu passo é leve e momentâneo, se comparado àquilo que está por vir. Ei, eu não sei o que você tem passado, mas a palavra de renovo que eu vim compartilhar com você é que aquilo que está sendo gerado em Deus para a tua vida é infinitamente maior do que os seus olhos têm visto. Paulo declara, olha, não se pode comparar porque interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Talvez ele tenha olhado para aquele construído sobre a rocha e ele tenha terminado antes, eu acredito que ele até gastou menos. Ei, concluir um projeto que você deseja não significa que Deus está nele, porque a questão não é se a gente consegue experimentar coisas novas, a questão é quanto tempo elas duram. O que Deus está dizendo para nós é, ei, mantenha os olhos não naquilo que se vê, porque toda a tua conquista material, se não estiver em mim, ela passa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque toda crise que pode estar sendo gerada dentro da tua casa, eu dou uma palavra e ela cessa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque todo problema que você pode estar enfrentando hoje, daqui a algum tempo, é só um testemunho daquilo que eu fiz. O que Jesus está convidando é o seguinte, construa a tua história sobre a minha palavra, ou seja, construa a tua história sobre a rocha, porque momentos difíceis vêm, as circunstâncias vêm, mas aquilo que eu faço permanece para sempre. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Aquilo que eu faço permanece para sempre. Sabe, essa mensagem que eu quero compartilhar hoje fala a respeito de renovo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que renovar
Se você chegou num momento que você precisa ser renovado, eu quero te dar um conselho. Não tente fazer de novo, da mesma forma que você sempre fez. Sabe, tem uma frase de Einstein que me chama a atenção. Ele diz que loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você deseja que 2017 seja o melhor ano da sua vida, você precisa mais do que apenas uma declaração. Você precisa ter atitudes de fé que caminhem junto com ela. Você precisa vir aqui e declarar: 2017, eu creio, já é o melhor ano da minha vida. Mas caminhando com essa declaração, você precisa ter atitudes de fé. Você quer ser renovado hoje? Quantos querem? Então o meu conselho é, agora que Deus te dá uma nova chance, faça tudo de acordo com a vontade dEle, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Tem outra coisa que me chama a atenção, se eu não me engano, está lá em Romanos 8, que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E logo depois, no versículo 31, ele diz: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você quer uma receita para que tudo aquilo que você faz permaneça de pé? Eu vou te dar uma direção. É só você deixar Deus agir por você, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Quantos estão entendendo isso? Então eu quero começar essa mensagem de hoje falando sobre renovo. E eu creio que pessoas vão sair daqui completamente renovadas por Deus. Sabe, tem uma frase de Agostinho que me chama muita atenção. Olha só que incrível isso. Agostinho, ele disse: eu já li em Platão, em Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que Agostinho está dizendo é que o Evangelho não é uma boa ideia. O Evangelho não fala a respeito dos nossos pensamentos. O Evangelho fala a respeito do poder de Deus para transformar toda a nossa história. Ele está dizendo: olha, eu já vi grandes pensadores falando coisas muito sábias, mas eu nunca vi nenhum pensador poder declarar: vinde a mim, você que está cansado, que eu te aliviarei. A boa notícia é que aquele que pode aliviar toda a tua carga, aquele que pode renovar teu coração, aquele que pode renovar tuas forças, tua expectativa, tuas esperanças, Ele já está aqui, Ele deseja fazer isso. A palavra de Deus diz que da parte dEle, para todas as promessas que Ele nos fez, nós já temos o sim e o amém. Você sabia que tem pessoas que têm promessas de Deus, mas vivem como se estivessem aguardando Deus desejar fazer, sabe? Aquilo que Deus te prometeu na mesma hora em que Ele declarou, Ele já desejou fazer. Ele só está esperando você estar preparado para receber. Pastor, eu tenho tantas promessas de Deus e elas não se cumpriram. Deus está aguardando e Ele está mais ansioso do que você para cumprir. Amém? Glória a Deus. Sabe, o Evangelho é o poder de Deus para gerar transformação em nós. E é sobre esse poder que eu quero falar hoje. É muito comum em todo início de ano a gente ter expectativas sobre renovar. É muito comum no início do ano a gente desejar renovar o nosso casamento, a gente renovar a nossa casa, a gente renovar os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas sabe, eu percebi que às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito de renovar. Às vezes a gente entende que renovar é jogar tudo fora e começar do zero. Você sabia que tem algumas pessoas que têm jogado o casamento no lixo porque parece que não deu certo? Tem pessoas que têm jogado relacionamentos no lixo porque algumas coisas não estão dando certo. Isso é reflexo da nossa geração. A nossa geração trata algumas coisas como se fossem descartáveis. Relacionamentos hoje são descartáveis, casamento hoje tem se tornado descartável para muitos. Você sabia que até o pastoreio para alguns tem se tornado descartável? Se eu não gosto da palavra do pastor, eu vou embora e procuro uma igreja que eu goste mais. Se o pastor não tem mais tanto tempo para mim, eu vou trocar de igreja e vou procurar alguém que goste mais ou que me dê mais tempo. Presta atenção. O que eu vim declarar é que renovo da parte de Deus não significa jogar tudo fora. Você não vai precisar abrir mão da tua família. Deus vai fazer algo novo na tua casa. Você não vai jogar fora o teu chamado. Deus vai renovar você com aquilo que Ele sempre te chamou para fazer. Quantos estão entendendo? Você não precisa abrir mão dos sonhos que Deus te deu. Ele vai gerar algo novo naquilo que Ele sempre te prometeu que ia cumprir.
Pastor, eu quero viver algo novo, eu quero ser renovado. Então mantenha firme aquilo que Ele te prometeu e Ele vai fazer algo novo aonde você está. Você não precisa... Enquanto você se mantiver nele, você vai continuar frutificando. Pastor, 2016 foi traumatizante para mim, então se prepara, porque onde houve morte, agora há renovo de Deus. Você pode aplaudir aí com Cristo? Glória a Deus. Aonde há crise, é onde Deus se manifesta. Ei, a gente precisa entender. Sabe, às vezes a gente esquece como Deus se relacionou durante todo o tempo, através da história. Você sabe aonde o Deus do impossível se revela? Em meio a impossibilidades. Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer que Ele se revele em meio às nossas vontades. Não é assim que funciona. O Deus do impossível, Ele vai se revelar para você quando tudo diz que não. Aí Ele entra na história e Ele muda completamente ela. Sabe, eu passei por momentos na minha vida que eu não desejei ter passado, mas em meio àqueles momentos Deus se revelou para mim como alguém que poderia fazer infinitamente mais do que eu imaginava. Sabe o que essas experiências trazem pra gente? Uma porção maior de fé. Quando alguns problemas hoje tentam se levantar, eu sei o Deus que veio comigo nas batalhas anteriores, eu sei que Ele vai continuar vencendo todas elas. Eu tenho um pai que é maravilhoso, e eu sempre compartilho aqui coisas que eu já vivi com meu pai. Eu sou apaixonado pelo meu pai. E ele é muito humilde, ele é muito carinhoso. Os jovens aqui conhecem ele, são apaixonados por ele também. E ele costuma dizer, meu filho é o meu pastor. Tenho tanto prazer em pedir conselho para André, porque durante o tempo que a gente era sócio, eu passei por tantas crises e André parecia que ele ficava sempre me abalado. Só que hoje eu posso compartilhar com eles coisas que ele não via antes. Já teve momentos em que dentro do escritório eu me tranquei no banheiro e eu chorei. Já teve momentos que dentro do escritório, no meio do dia de trabalho, eu entrei dentro do banheiro, me tranquei e eu clamei. As pessoas ao seu redor às vezes vão olhar para você e não vão imaginar aquilo que você está passando. É porque na verdade você não precisa que tenham pena de você. Você sabe quem te mantém de pé e quem vai cumprir as promessas ao seu redor. Você está com o rosto um pouco inchado, e foi, não estou alegre. Tem algo novo de Deus sendo gerado. Sabe, o corte pode até estar doendo, mas você crê que existe algo novo sendo gerado no lugar. Aonde houve vergonha, agora Deus traz para nós dupla honra. Aonde houve crise, agora Deus traz para nós honra, unção, crescimento, romper. É assim que Deus faz. Eu me lembro inúmeras vezes trancado no banheiro daquele escritório, chorando por dentro, dificuldades na minha casa, dificuldades financeiras. Eu já passei por dificuldades que você não tem nem noção. Eu já passei por crises dentro da minha casa de saúde que você não tem ideia. Mas sabe, eu olho para trás e vejo o Deus que me sustentou naquela época. Quem é capaz de deter quando Deus age a meu favor? A gente precisa crer nisso. A pastora Bruna fala algo que me chama muita atenção. Às vezes algumas pessoas vão pedir bolsa do carisma ou desconto. E ela fala algo interessante. Ela pergunta assim, meu filho, se eu te falar que eu vou te dar um desconto até o final do ano, você acredita na minha palavra? Aí o aluno fala, claro, pastor. Meu filho, se eu falar que eu vou pagar todo o carisma para você, você acredita na minha palavra? Claro, pastor. Então por que você acredita naquilo que eu falo, mas muitas vezes você não acredita naquilo que o próprio Deus fala? O seu Deus já declarou que vai suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Sabe, às vezes a gente dá mais atenção ao que outros falam do que o próprio Deus nos fala. Eu não sei se você já teve momentos assim, eu já tive momentos na minha caminhada com Deus que a preocupação com o que os outros falavam a meu respeito era maior do que o que Deus pensava a meu respeito. Sabe qual é o problema de viver assim? É que enquanto a gente está recebendo aceitação, está tudo bem. Mas se a aceitação parar, a gente para no meio do caminho com ela. Sabe, o pastor Drummond, ele fala algo que mexeu demais comigo, eu quero compartilhar com vocês. Se não é a aceitação que te mantém de pé, não é também a rejeição que vai te paralisar. Ei, se não são as pessoas ao teu redor que te colocaram aonde você está hoje e te deram a família que você tem, não são elas que têm poder para mudar a tua história.
se não é a opinião de quem te cerca ou trabalha contigo, que gerou você desde antes de todas as coisas, não são eles os únicos capazes de mudar toda a tua história. Ei, preste atenção no que eu estou falando. A gente tem que entender quem nós somos em Deus e o amor que Ele tem por nós. A palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o único filho que Ele tinha, para que agora todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A palavra dele também diz que se Ele deu o seu único filho, não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Sabe, se eu creio que Deus ele foi capaz de entregar o seu filho por mim, eu creio que Ele não vai deixar de fazer nada a meu favor. Quantos estão entendendo isso? Não se limite àquilo que outros falam a teu respeito. Eles não te conheciam antes de Deus te gerar. Não se limite ao que as pessoas têm falado sobre a tua família. Eles não conheceram a tua família antes de Deus gerá-la. Não se limite à opinião dos outros. A opinião deles é passageira, mas aquilo que Deus tem para você permanece para sempre. Sabe, eu tenho compartilhado sobre algo que Deus tem falado demais comigo. Eu falei domingo passado sobre as promessas que já estão em nós. Você pode declarar isso comigo? Diga: a promessa está em mim. Alguns domingos atrás eu compartilhei sobre aquilo que é real dentro de mim vai mudar a realidade ao meu redor. Eu creio que muitos não estavam aqui, mas eu compartilhei uma palavra que fala a respeito de Jesus no meio de uma tempestade. Essa passagem é muito conhecida, porque aquilo que é visível é transitório, mas aquilo que você não vê permanece para sempre. Olha isso, cara, que libertador. Jesus está no meio de uma tempestade. Você pode declarar isso? Diga: Jesus está no meio de uma tempestade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que tinha ao redor dele? Pode responder. O que tinha ao redor de Jesus? O que estava acontecendo ao redor dele? Tinha uma tempestade. O que era visível aos olhos daqueles homens? Agora, por que Jesus estava tranquilo? Porque Ele não se move por aquilo que Ele vê, Ele se move por aquilo que Ele crê. A palavra de Deus dizia a respeito dele que darei ordem aos meus anjos a seu favor, para que você nem sequer tropece em pedra alguma. Ei, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você é o Filho de Deus, aquele que vai retirar o pecado do mundo. Sabe por que Jesus estava tranquilo? Porque ele sabia qual era o projeto de Deus para ele. Então ele sabia: ainda não se cumpriu, eu não vou morrer. Ainda não se cumpriu o que Deus declarou, não chegou a minha hora. Ei, entenda isso. Ainda não se cumpriu as promessas do meu Pai. Não vai ser aqui que eu vou morrer, porque eu vou vencer o inferno e a morte, e eu vou dar vida para todo aquele que crer em mim. Não vai ser no meio de uma tempestade, porque vai se cumprir a promessa do meu Pai, que disse que maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Jesus sabia que para que a promessa se cumprisse, era necessário que ele morresse numa cruz. Ei, acompanha comigo, cara. Ele sabia que ele morreria numa cruz, amém? Ele estava no meio do barco. Existia alguma cruz ali? Então não é chegada a minha hora. Sabe por que Jesus tinha certeza que não era chegada a hora? Porque ele tinha intimidade com Deus e sabia o que tinha preparado para ele. Sabe por que às vezes a gente tem crises, medo e ansiedade? Porque a gente não para ouvir o que Deus está falando. Então quando a gente vê algo na nossa frente, eu não sei se eu vou conseguir ultrapassar, eu não sei se eu vou conseguir romper, eu não sei se eu vou conseguir. Ei, preste atenção, se você ouvir do próprio Deus o que Ele tem para você, você sabe que Ele está te esperando do outro lado desse obstáculo. Ele está te esperando do outro lado dessa crise, Ele está te esperando do outro lado dessas circunstâncias, porque Ele te prometeu até onde vai te levar. Então você descansa na certeza de que Ele vai cumprir. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo com essa passagem? Jesus ele não diz para o mar se acalmar e para o vento se aquietar à toa. O que Ele está fazendo é muito mais poderoso que isso. É maravilhosa a palavra de Deus. A gente precisa ter mais prazer nela, porque ela ensina para a gente pelo que o coração de Deus se move. Amém? Entender a sua palavra, entender o que move o coração dele. Olha só que incrível isso. O que Jesus fez, na verdade, foi pegar uma realidade que havia dentro dele e transformar as realidades ao seu redor. E o que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Você pode declarar isso? O que havia dentro dele, paz. O
que havia ao redor dele tempestade. Agora, quando Jesus ele declara: se acalma a tempestade, cessa toda a tempestade, se acalma a vento, se aquieta. Sabe o que acontece? A paz que havia dentro dele gerou paz ao redor dele. Eu compartilhei também sobre Paulo e Silas na prisão. E eu quero compartilhar porque muitos não estavam aqui. Paulo e Silas estão na prisão e a palavra diz que eles estavam lá acorrentados. E eles começam então a louvar a Deus. Quantos aqui já conhecem essa passagem? Sabe, eu não sei você, mas para mim louvor é sinal de adoração e alegria. Ninguém que está cativo consegue louvar com alegria. Eles não estavam com um louvor de choro, eles estavam com um louvor de júbilo, eles estavam alegres. Agora, como é possível alguém que está acorrentado ter alegria? É porque ao redor deles eles estavam presos. Você pode declarar isso? Ao redor deles, grades. Diga: ao redor deles, cadeias. Diga: ao redor deles, guardas. Mas dentro deles, liberdade. Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu não sei o que está ao teu redor, mas eu vim declarar que aquele que crer em Jesus, a palavra dele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Ei, aquele que crer nele não se move mais por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Dentro de você há uma paz que excede todo entendimento. Dentro de você há a vida de Deus. Dentro de você há a liberdade capaz de romper todas as cadeias. Dentro de você há promessas que vão se cumprir. Tudo isso está dentro de você. Sabe, alguns talvez me perguntariam: pastor, por que você tem falado tanto sobre aquilo que está no nosso interior? Você falou sobre as promessas que estão dentro de nós. Você falou sobre as realidades que estão dentro de nós. Hoje eu quero falar sobre o de novo e aquilo que já está dentro de você. Sabe por quê? É porque eu creio que no nosso interior é que tudo acontece. Quando Deus entrar na tua história, mudar o teu interior, tudo ao teu redor vai ser transformado também. Quando Deus mudar toda a tua certeza, as tuas razões, os teus sonhos, os teus projetos, quando Deus retirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a mentira do inferno, quando Deus retirar do teu coração toda a preocupação com toda a palavra contrária lançada sobre você, sobre a tua casa, sabe, vai estar tudo tão limpo e vazio, que Ele vai dizer: agora eu posso entrar e encher com a minha vida. Você quer ser cheio da vida de Deus? Entenda, Ele não ocupa o mesmo lugar que tristeza, morte e doenças. Deus, Ele dá a direção. Olha só que incrível. E aí continua comigo, versículo 10. Diz assim: então o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. E repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria. E assim que vai ficar o inimigo, ele vai ficar furioso. Mas o problema é dele, porque a gente continua rompendo. E diz: convocando então todos os seus conselheiros, ele perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu então um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, tem falado para onde nós vamos ou o que nós vamos fazer. Na verdade é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Glória a Deus. Versículo 13 diz: ordenou então o rei: descubram aonde o homem de Deus está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram então que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Você pode declarar isso? Diga: quando eu me posiciono, o inferno se levanta, mas em Cristo ele vai cair. Olha que maravilhoso. Os conselheiros chegam para o rei e falam: rei, na verdade não é nenhum de nós que está dizendo para onde a gente vai atacar. É um homem de Deus chamado Eliseu. Então o rei reúne os exércitos e diz: olha, agora eu quero que vocês cerquem a cidade de noite. E talvez assim esteja a vida de alguns aqui. Você olha ao teu redor e parece que cercaram a tua casa. Você olha ao redor e parece que cercaram os teus sonhos. Você olha ao teu redor, parece que cercaram a tua família, a tua empresa. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, mas o Deus que agiu daquela forma vai agir hoje também. Olha só o que diz:
O servo então do homem de Deus, ou seja, um servo de Eliseu, se levanta pela manhã bem cedo, e quando ele sai, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu, você pode declarar isso comigo? Diga: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E olha só que incrível, Eliseu então orou e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Ei, presta atenção. O servo de Eliseu olha e está tudo cercado ao redor deles. Segundo o que os olhos dele podem ver, não tinha como fugir do tamanho daquele exército. Quando Eliseu olha para aquele exército, sabe qual a oração de Eliseu? Primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele possa ver o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Olha o que Deus fez. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode entender? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Cheio de carros. Agora sabe o que é maravilhoso? O servo de Eliseu não conseguia ver os exércitos de Deus ao redor deles. Sabe qual é a boa notícia? Os exércitos inimigos também não. Tem algumas coisas tentando te paralisar, eles não têm ideia, mas existe o Senhor dos exércitos que está à frente de toda a tua batalha. Então olha comigo, por favor, na tela. Olha só, Eliseu então faz a primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E a segunda oração que ele faz, coloca para mim, por favor. A segunda oração que ele faz: e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18 diz: e quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele então orou: Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Sabe o que eu quero declarar? Deus não só vai renovar a tua visão, Deus não só vai abrir os teus olhos para que você possa entender, como Ele vai te deixar invisível em meio a toda cilada do inferno, toda investida do inferno. Eles vão te procurar, não vão te achar. Eles vão procurar a tua casa, você não é invisível. Eles vão procurar a tua família, eles não conseguem encontrar. Você pode dizer glória a Deus por isso. Ei, onde é que está a família do André? Eu estava procurando eles, eu não consigo enxergar. Ei, a tua família continua lá, mas o inferno não consegue ver. Deus, Ele vai renovar a tua visão e Ele vai mudar a tua história. Sabe, para finalizar, eu quero declarar que Deus vai não só renovar a tua visão, como Deus vai renovar o teu posicionamento. Você pode declarar isso, diga: eu vou renovar o meu posicionamento. Há dois caminhos. Em primeiro lugar, a gente precisa ouvir mais. Você pode declarar isso, diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 5, 24 diz: eu asseguro que quem ouve a minha palavra, quem ouve o quê? Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, e já chegou, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Ei, quando você ouve a voz de Deus, você sabe o que está no coração dele. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe as promessas que Ele tem a teu louvor. A voz de Deus é poderosa. A palavra de Deus diz que a voz dele é capaz de despedaçar todos os cedros do Líbano. A voz de Deus é capaz de tremer no deserto. A voz de Deus é capaz de tirar todas as coisas. Ele está falando: se aproxima, tem algo para falar com você. Se aproxima, se aproxima. Deus vai... se acalma, tem algo para falar com você. Quando a gente dá uma oportunidade de se aproximar, parar uma coisa de falar e ouvir, sabe o que falar no nosso coração? Filho, fica em paz, porque eu tenho para você coisas maiores. Eu tenho para você sonhos maiores. Eu tenho para você caminhos melhores. Quantos creem isso? A segunda coisa que eu quero falar para finalizar essa mensagem é que eu preciso também declarar
isso comigo, diga, eu preciso declarar o que eu vou viver. Sabe, eu preciso, em primeiro lugar, ouvir o que Deus está falando comigo. Jesus, antes de compartilhar algo, ele ouviu o que Deus tinha para falar. Jesus, antes de começar o ministério, se recolhe 40 dias de jejum e oração para ouvir o que o Pai tem para falar. Quando Jesus então sai de lá, ele começa o ministério dele. Às vezes a gente quer começar a experimentar milagres sem ouvir o que Deus está falando. Às vezes a gente quer começar a experimentar romper sem ouvir o que Deus está dizendo. Ei, Jesus era o próprio Deus, o verbo que se fez carne, mas ele parava para ouvir o que o Pai tinha para dizer. Em primeiro lugar, eu preciso ouvir. Sabe qual é a segunda coisa que eu preciso fazer? Declarar aquilo que o Pai tem que falar. Mateus 8,5 fala a respeito de centurião. Você já deve ter ouvido essa palavra e eu não vou me alongar muito. Chega então o centurião, um homem que tinha muito poder diante de Jesus e fala: Senhor, existe um servo meu doente na minha casa e eu tenho muito carinho por esse servo. Eu preciso que você cure ele. Jesus então ouve o sorriso e fala: vou até lá. Eu sou novo isso. O centurião então diz: não, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sou um homem que lida com poder e autoridade. Entenda isso. Aquele centurião fala: eu lido com poder e autoridade. E quando eu dou uma ordem no servo meu, eu digo vai, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. Jesus, eu sei que você tem autoridade. Por isso eu te peço, apenas libera um para falar. E o meu servo será. Olha que maravilhoso isso. Ao ouvir isso, Jesus então admirou-se e disse aos que o seguiam: eu digo-lhes a verdade, nem em Israel eu encontrei alguém que dava minha fé. Sabe o que diz em Mateus 8,13? Coloca para mim, por favor. Mateus 8,13 diz: então Jesus disse ao centurião: vá, porque como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Quantos creem que há poder sobre uma declaração? Você pode então declarar comigo aquilo que você quer viver esse ano. Você pode levantar sua mão mais alto que você puder. Você pode declarar, diga: a minha casa está guardada pelo sangue de Jesus. A minha vida está guardada pelo sangue de Jesus. Diga: eu não vou morar em 2017, mas eu vou romper no melhor ano da minha vida. Diga: eu e toda a minha casa seremos ao Senhor. Diga: 2017 já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.